que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um texto que, olha, tem oferecido esperança em meio a dificuldades por quase 2000 anos. Nós vamos explorar o primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. E para guiar nossa conversa, a gente está com uma Bíblia de estudo e também um comentário bíblico de Roger M. Raymer, que vão nos ajudar a desvendar as camadas de significado aqui. O nosso objetivo é realmente entender a mensagem central que Pedro enviou aos primeiros cristãos. Uma mensagem de esperança viva, de santidade e de amor, sabe? Escrita para uma comunidade que, assim como a gente hoje, enfrentava muitas incertezas e, claro, perseguições. Vamos começar pelo começo, literalmente. A primeira coisa que me salta aos olhos quando eu leio a saudação de Pedro é essa expressão, eleitos que são forasteiros da dispersão. Parece uma combinação um pouco estranha de palavras, porque eleito soa como algo especial, né? Mas forasteiros da dispersão parece pesado, quase triste. O que Pedro queria dizer com isso? Essa é uma ótima observação, porque ele está fazendo algo genial logo de cara. Ele pega uma palavra com um peso histórico enorme, especialmente para os judeus, a palavra grega diáspora, que a gente traduz como dispersão. Historicamente, a diáspora era o exílio, os judeus vivendo espalhados pelo mundo, longe da terra natal deles. Era um termo, assim, carregado de saudade e muitas vezes de sofrimento. Pedro, então, olha para os cristãos que estavam literalmente espalhados pelas províncias romanas, Ponto, Galácia, Capadócia, e diz, vocês também são uma diáspora. Então ele está basicamente dizendo que eles também estão no exílio. Isso. Isso não parece muito encorajador. Mas aí que está a virada de chave. Ele não está dizendo que eles estão exilados de algum lugar na Terra. Ele está redefinindo o conceito, sabe? A ideia é que o verdadeiro lar deles, a pátria definitiva, não é mais um lugar geográfico neste mundo. É celestial. Então, ser um forasteiro ou um peregrino aqui na Terra não é uma tragédia. É a consequência natural de ter a sua cidadania nos céus. Ele está mudando a perspectiva deles de estamos perdidos para estamos a caminho de casa. Uau, isso muda completamente o sentido. E quanto à primeira parte da frase, o eleitos? Porque isso parece dar um peso ainda maior. Não são peregrinos por acidente ou por azar, mas por escolha divina. Exatamente. O comentário de Raymer ressalta que essa escolha, essa eleição, não se baseia em nenhum mérito humano. O texto diz que foi segundo a presciência de Deus Pai. A palavra grega para presciência aqui é prognosin, e ela significa muito mais do que apenas saber algo de antemão. Implica um conhecimento prévio que envolve propósito, afeto e decisão. É como se Deus não apenas soubesse quem eles seriam, mas os conhecesse e os escolhesse com um propósito amoroso antes mesmo da criação do mundo. Então, desde a primeira frase, a mensagem é de uma segurança profunda. A sua condição de peregrino não é um acidente. Sua identidade está firmemente ancorada na vontade eterna de Deus. Essa redefinição de identidade é muito poderosa. E faz todo sentido que, logo depois de dizer vocês são eleitos e peregrinos com um propósito, a reação de Pedro não seja uma lição de moral, mas uma explosão de louvor, né? No versículo 3 é como se ele não se aguentasse e precisasse celebrar. Perfeito. A teologia dele não é fria, ela leva à adoração. Ele explode em louvor a Deus porque essa nova identidade não é só um conceito. Ela vem com um presente incrível, uma viva esperança. E o que torna essa esperança viva é a sua fonte, a ressurreição de Jesus Cristo. Não é um otimismo vago, vai dar tudo certo. É uma certeza baseada num evento histórico, concreto. A ressurreição é a garantia de que a morte não tem a palavra final e que as promessas de Deus são verdadeiras. É a diferença entre desejar ganhar na loteria e ter um fundo de investimento garantido com contrato assinado. Uma é um desejo, a outra é uma realidade na qual você pode basear suas decisões. Exatamente essa imagem. Uma esperança morta estaria baseada em algo que pode falhar, como a nossa própria força ou as circunstâncias. Uma esperança viva está conectada a alguém que venceu a própria morte. E essa esperança, como você mencionou,
Tá ligado a uma herança. Sim, e a descrição dessa herança é quase poética. Ele diz que ela é incorruptível, sem mácula e que não murcha. Parece que ele está tentando cercar a ideia por todos os lados para mostrar que nada pode dar errado com ela. É pura poesia teológica. E o comentário de Reimer mostra como isso é intencional no grego. Pedro usa 3 palavras que, de propósito, começam com a letra alfa, que em grego funciona como um prefixo de negação, tipo o nosso in ou i. Ele cria uma espécie de escudo triplo em volta dessa herança. Ela é aptarton, ou seja, não pode apodrecer ou se corromper. É amenton, não pode ser manchada ou contaminada pelo pecado. E é amaranton, não pode murchar ou perder o seu brilho como uma flor que morre. É uma garantia absoluta de todos os ângulos possíveis. E como se isso não bastasse, ele ainda diz que essa herança está guardada nos céus. E aqui vem o golpe de mestre. O comentário observa que a palavra grega usada para guardada, fruorumenois, é um termo militar. Ela não significa guardada como algo que está num cofre, sabe? Significa ser vigiada por uma guarnição, como uma fortaleza impenetrável sob proteção constante. Nossa, um termo militar. Isso muda tudo. A imagem que eu tinha era de algo passivo, guardado numa caixa de joias, sei lá. Mas a ideia de uma guarnição protegendo ativamente a herança é muito mais forte, muito mais viva, para usar a palavra dele. Exato. A herança não está segura apenas por sua própria natureza perfeita, mas também está ativamente protegida pelo poder onipotente de Deus. É uma segurança dupla e impenetrável. Ok, essa imagem da herança guardada por uma guarnição militar é incrivelmente forte. Dá uma sensação de segurança total, o que torna o que vem a seguir ainda mais chocante, porque logo depois de descrever essa certeza absoluta, Pedro diz que por um pouco de tempo eles ficam entristecidos por várias provações. Como é que essas duas realidades, a alegria da esperança e a tristeza das provações, cabem na mesma frase? Esse é o paradoxo central da vida cristã e Pedro não foge dele. Ele não minimiza a dor. Ele valida o sentimento, ele diz que as provações trazem tristeza, sim. Só que ele imediatamente contextualiza essas provações. A palavra grega que ele usa, como explica o comentário, é dokimazon. E isso não é um teste para ver se você vai passar ou ser reprovado. É um teste para provar a autenticidade e a qualidade de algo que já existe. Não é para destruir, é para revelar o valor. Essa ideia de que o sofrimento tem um propósito é bem radical. Como Pedro ajuda os leitores a entenderem isso? Ele usa alguma imagem ou metáfora para tornar isso mais concreto? Sim, e ele usa a metáfora mais poderosa da época para pureza e valor, o ouro. Para o ouro se tornar puro, ele precisa passar por um fogo altíssimo. O fogo não destrói o ouro, ele queima as impurezas, a escória, e o que sobra é o metal puro, brilhante e valioso. O argumento de Pedro é genial. Se a gente faz todo esse processo por um metal que, no fim das contas, é perecível, quanto mais valiosa é uma fé que sobrevive às provações e se mostra genuína. Essa fé provada, ele diz, é muito mais preciosa do que o ouro. Entendo o ponto sobre a purificação, mas, sendo bem honesto, para alguém que está sofrendo de verdade, ouvir que a fé está sendo refinada como ouro pode soar um pouco distante, quase como um clichê. Como Pedro garante que essa mensagem seja um consolo real, e não só uma frase de efeito? Essa é uma pergunta crucial. E Pedro faz isso de uma forma espetacular. Ele eleva a perspectiva deles. Ele diz que o propósito final desse refinamento é que a fé deles resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E para que isso não soe abstrato, ele conecta a experiência deles a um plano cósmico e eterno. Ele diz: olhem, a salvação que vocês estão vivendo é tão incrível que os profetas do Antigo Testamento passaram a vida inteira investigando sobre ela, tentando entender os detalhes. E foi revelado a eles que não estavam servindo a si mesmos, mas a vocês. É como se ele estivesse dizendo: a história toda da redenção, todos os séculos de espera culminaram em vocês, no que vocês estão vivendo agora. Precisamente, e ele vai além. Ele diz que até os anjos anseiam contemplar estas coisas. Isso é de arrepiar.
Ele está tirando o foco do sofrimento imediato e mostrando que a fidelidade deles em meio à dor não é algo pequeno ou insignificante. É o centro das atenções do céu. É a validação de que o sofrimento deles não é sem sentido. É uma participação na história mais importante já contada. Isso transforma a dor de um fardo em um privilégio, de certa forma. Isso é incrível. Ele basicamente eleva a perspectiva deles do chão para o céu. E depois de dar essa identidade, essa esperança e esse propósito cósmico, o que ele pede em troca? Qual é a resposta prática para tudo isso? Porque a partir do versículo 13 o tom muda, fica mais direto, mais imperativo. A resposta prática e lógica a uma esperança tão grandiosa é uma vida transformada. Se a sua identidade mudou, seu estilo de vida também deve mudar. A primeira grande exortação é para a santidade. Ele diz: preparem a sua mente para a ação, sejam sóbrios. E depois, não se conformem com as paixões que antes tinham na sua ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo que fizerem. Mas ser santo é uma ordem bem intimidadora. A palavra em si soa como algo inatingível. O que nos impede de transformar isso num fardo, numa lista de nãos? A chave está na motivação que Pedro apresenta logo em seguida. Ele não diz sejam santos para que Deus os ame. Ele diz sejam santos porque Deus é santo e porque Ele já os amou de forma sacrificial. A motivação não é o medo, é a gratidão pelo preço da redenção. Ele deixa isso explícito. Vocês não foram resgatados com coisas que perdem o valor, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. A imagem do cordeiro se conecta com toda a história do Antigo Testamento, com sacrifícios no templo. Exato. Ele está evocando séculos de história para mostrar que o sacrifício de Cristo foi o cumprimento final e perfeito de tudo aquilo. O preço pago pela liberdade deles foi infinito. Entender a magnitude desse custo inspira o que Pedro chama de temor reverente durante a nossa peregrinação. Não é um medo de castigo, mas uma admiração tão profunda, um respeito tão grande, que nos motiva a não tratar essa graça de forma leviana. É o que nos leva a querer viver de uma maneira que honre um presente tão caro. Ok, então a resposta é uma vida santa, motivada por uma gratidão imensa, e ele encerra o capítulo com um comando que parece ser o ápice de tudo isso. A aplicação mais concreta: o amor. Amem intensamente uns aos outros, de coração puro. Como o amor se encaixa como a peça final desse quebra-cabeça. O amor não é só mais um item na lista. Ele é a consequência natural e inevitável de tudo que veio antes. Pedro explica a lógica. Vocês podem amar assim porque foram regenerados, nasceram de novo. E a fonte desse novo nascimento não é uma semente corruptível, que gera algo que morre, mas uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Uma semente eterna produz uma vida eterna, que por sua vez produz um amor que deve ser diferente, mais duradouro. Exatamente. Essa nova vida cria uma nova família. E as regras de relacionamento dessa família são diferentes. E Pedro qualifica esse amor de duas formas muito importantes. Primeiro, ele deve ser sincero, do grego enipokriton, que significa literalmente sem hipocrisia, sem máscaras. É um amor genuíno. Segundo, ele deve ser intenso, da palavra grega ektenos, que tem a ideia de algo esticado ao máximo, fervoroso. Não é um amor passivo ou superficial, mas um amor ativo, que se esforça, que se estica para alcançar o outro. É a marca registrada dessa nova família. E para amarrar tudo, ele termina citando o profeta Isaías. Sim, é o fecho de ouro do capítulo. Ele cita Isaías 40 para contrastar a fragilidade e a temporalidade da vida humana. Toda a humanidade é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. E compara com a natureza eterna e inabalável da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ele conclui dizendo que essa palavra eterna é o evangelho que foi anunciado a eles.
Ou seja, o fundamento de toda a identidade, esperança, fé e amor deles não está em algo frágil como eles mesmos, mas na rocha eterna da palavra de Deus. Então, o que significa tudo isso? Recapitulando a nossa jornada por esse capítulo, a gente viu Pedro pegar um grupo de pessoas dispersas e provavelmente assustadas, e dizer a elas: sua identidade não é de vítima, é celestial. Sua esperança não é um desejo, é uma certeza viva e protegida por Deus. Seu sofrimento não é um castigo, é um refinamento valioso. E sua resposta a tudo isso é uma vida radicalmente diferente, marcada pela santidade e pelo amor intenso. O fascinante aqui é exatamente essa reestruturação da realidade que Pedro propõe. Eles não são vítimas das circunstâncias, são peregrinos com um destino glorioso. O sofrimento deles não é um sinal do abandono de Deus, mas um processo que prova a autenticidade da fé deles e tem um propósito eterno. E a nova vida deles não é um conjunto de regras pesadas, mas a resposta natural e grata a um presente de valor incalculável, que é a salvação. E para a gente refletir, Pedro enfatiza que todo esse novo começo, essa nova vida, vem de uma semente incorruptível, a palavra de Deus. Num mundo onde tanto parece temporário, frágil e incerto, o que significa ancorar a própria identidade e esperança em algo descrito como permanente e eterno? Deus abençoe todos os ouvintes.